E começando a revisão do capítulo especial do Zei no Show. O capítulo começa com um dia normal na casa do Naruto. A Hinata pede para as crianças acordarem seu pai para o seu grande dia. O Boruto, como é de se esperar, acorda o Naruto de forma abrupta. E durante o café eles conversam e falam sobre se a capa do Hokage já estaria pronta. Falam sobre a costureira que sempre fez as capas de todos os Hokages anteriores. E que normalmente ela só termina pouco antes da cerimônia começar. Assim a Hinata decide que ela deve ir na frente e pegar a capa, enquanto o Naruto vai depois com as crianças. Ela vai até a cerimônia e vê que o Naruto ainda não chegou lá e decide voltar para casa para ver o que aconteceu. Enquanto isso, o Naruto está atrasado, chamando as crianças para se apressarem, mas Boruto e Himawari estão brigando, porque Himawari quer levar um ursinho de pelúcia e o Boruto acha isso vergonhoso. E acaba que o urso é rasgado. Aqui nós temos uma cena que é surpreendente. Quando a Himawari levanta e olha para o Boruto, ela está com o Byakugan ativado. Nós vemos o Boruto sendo jogado contra a parede, dizendo que levou um soco muito forte da irmã. O Naruto vê toda a situação e acaba tentando parar a briga entrando na frente dela, mas ela acaba atingindo ele num Tenketsu que mais tarde nós vamos descobrir que deixou ele inconsciente. Em contrapartida, vemos as pessoas impacientes na cerimônia, e o Kakashi decide dar um jeito e coloca o Konohamaru com o Ring no lugar do Naruto. Hinata chega em casa e encontra o Naruto desmaiado e se pergunta quem poderia ter feito aquilo. Na última página nós vemos o Boruto se escondendo da Himawari e ela com um olhar maléfico procurando o irmão. E agora eu darei as minhas considerações finais sobre este divertidíssimo capítulo. Bom, antes de tudo, eu vi por aí algumas pessoas decepcionadas, dizendo que esperavam algo mais emocionante, sério, era o dia especial do Naruto, algo que todos estavam esperando, já que se tratava da cerimônia de posse do Naruto e blá blá blá. Mas é bem o que eu costumo dizer, meus amigos. O hype é o veneno de tudo. Se as pessoas aprendessem a ter expectativas mais equilibradas, a mente mais aberta, certamente poupariam a si mesmas de ficar chorando por qualquer coisa. Bom, este capítulo foi mais focado na comédia. Eu, pessoalmente, não sou muito fã de comédia em Battle Shonen, mas eu devo dizer que este capítulo realmente foi engraçado, cara. Resgatou um pouco aquele clima mais alegre, mais cômico que Naruto tinha antigamente no começo. Eu dou graças a Deus que a parte 2 não teve tanta comédia assim, mas uma comédia aqui ou ali sempre é bem-vinda. Eu dou destaque aqui até o fato do Naruto ter perdido a própria cerimônia e o Kakashi ter que dar um jeito no negócio para não ficar feio para todo mundo. E o Konohamaru utilizar o Ring para se passar pelo Naruto. Eu até fico imaginando se eles tiveram que refazer a cerimônia depois, ou ficou por isso mesmo. A Hinata disse que o Naruto ficaria desacordado o dia inteiro, né? E se o Konohamaru estava ali se passando pelo Naruto, inclusive algo interessante é que se o Konohamaru se tornar Hokage algum dia, ele vai ter o privilégio de dizer que já passou por 2 cerimônias de posse, né? Então eu fico aqui imaginando, será que eles vão realmente repetir a cerimônia ou vão deixar por isso mesmo? E já que eu estou falando desta situação onde o Naruto foi atingido pela Himawari e ficou desacordado, eu acho que a coisa que mais chamou a atenção neste capítulo foi que a Himawari despertou o Byakugan. Parece que o Byakugan dela pode ser ativado e desativado ao estilo do Sharingan. Aí algumas pessoas podem dizer, ei, mas como assim? O Byakugan não é algo que vem desde o nascimento e tal? Bom, ao que parece, isso vale apenas para os Hyugas puros. Inclusive, eu também era dessa premissa que eles não teriam Byakugan porque não teriam nascido com os olhos brancos. Mas não vamos nos esquecer que Boruto e Himawari são híbridos de Hyuga e Uzumaki. Eles são elementos novos, nunca vistos na história antes até então. Portanto, Kishimoto tem total liberdade para criar qualquer regra ou exceção para eles e, ao mesmo tempo, não desconsiderar regras já pré-estabelecidas. Um exemplo prático aqui para todo mundo entender é o meio kryptoniano e meio humano. Apesar do meio kryptoniano ter uma certa força
e ter certos poderes de um kryptoniano, ele não tem todo o potencial de um kryptoniano puro. Porém, ele tem uma característica que dá muita vantagem a ele, que é a imunidade à kryptonita, coisa que fode completamente um kryptoniano original. Ou talvez um meio vampiro, que tem todas as qualidades de um vampiro e não tem suas fraquezas, ou pelo menos na maioria das histórias. Isso varia de história para história. O que eu estou querendo dizer aqui é basicamente o seguinte: às vezes as regras que valem para um ser puro não valem para o ser híbrido de duas raças diferentes, que pode ter tantas qualidades da raça progenitora quanto a falta de suas fraquezas ou até mesmo vantagens que as suas raças progenitoras não tinham. Seguindo este raciocínio, nós podemos dizer que um meio Hyuga e meio Uzumaki tem a capacidade de ativar o seu Byakugan como se fosse um Sharingan, mas talvez ele tenha limites, talvez só ative dependendo do estado emocional, ou seja menos eficaz que um Byakugan comum. Eu percebo que talvez a Himawari só consegue ativar isso quando está brava, tipo uma dupla personalidade. Nós temos a Himawari fofinha, com olhos azuis e temperamento parecido com a da Hinata, e a Himawari psicopata com um Byakugan e com um temperamento que lembra o da Kushina. Pelo menos é isso que o capítulo passou. E ele também serviu para sustentar a possibilidade do Boruto futuramente despertar o Byakugan. Inclusive, eu espero que isso seja como uma Kyuubi do Boruto, entre aspas, né? Algo que ele desperta em momentos de tensão e consegue utilizar todo o potencial oculto dele. E também eu vou comentar aqui sobre uma coisa que algumas pessoas questionaram, que foi a Himawari fechando o Tenketsu da parada total do Naruto, fazendo ele desmaiar. Algumas pessoas estão questionando este fato porque o Neji ele fechou todos os Tenketsus do Naruto e nem por isso ele desmaiou. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca tentem comparar uma situação de luta onde o personagem normalmente consegue se superar, ele faz o que é considerado impossível naquele momento, com uma situação de alívio cômico. Em Battle Shonens, quando tem alívio cômico, até um personagem que às vezes leva porrada de um vilão que faz ele atravessar rochas e tudo mais, e o cara levanta apenas com algumas escoriações, desmaia com uma panelada na cabeça. Inclusive, na própria luta do Neji versus o Naruto, o Neji deixa claro que o Naruto nem deveria levantar depois de ter todos os seus Tenketsus fechados. O Naruto só levantou por causa de sua força de vontade. Em uma situação normal, ele nunca levantaria. Ele levantou porque aquilo ali era uma situação de honra, uma situação de vida ou morte para ele. Não que ele iria morrer e nem nada, mas nesses momentos de tensão, normalmente o personagem principal se supera e faz coisas consideradas praticamente impossíveis por seu adversário. Coisa que nunca teria acontecido num capítulo desses. E por fim eu digo que foi um capítulo divertidíssimo e as pessoas não deveriam levá-lo tão a sério como estão fazendo.